Pessoal, tudo bem? A aula de hoje é de Sociologia e eu vou fazer uma revisão para a prova de sexta-feira, ok? O assunto é Sociologia do Weber, Ideologias Políticas, Conservadorismo e Liberalismo, beleza? Coloquei aqui algumas questões de revisão, questões que eu já tinha colocado no formulário, então questões que estão no caderno 3 de vocês, para a gente comentar e a partir do comentário a gente faz a revisão. Beleza? Eu coloquei já a resposta destacada nessa cor amarelada, mostarda, e a gente comenta, se for o caso, aí, os itens errados. Por exemplo, olhem só a primeira questão sobre o Weber. Lembra que a gente viu que o Weber desenvolveu uma teoria a respeito da fonte da autoridade, da legitimidade da autoridade ao longo da história, naquela tipologia, né, de 3 tipos de autoridade. Autoridade carismática, autoridade tradicional e autoridade legal e racional. E essa questão é sobre isso. Então foi perguntado o seguinte: de acordo com as categorias sociológicas criadas por Weber, a monarquia absolutista do antigo regime estava organizada com uma autoridade essencialmente, a resposta é D, né, tradicional, porque a autoridade do monarca vinha da tradição, do costume. O monarca era considerado soberano absoluto, porque teoricamente sempre foi assim, o poder de origem divina, né, aquela ideia de uma linha de sucessória de monarcas poderosos que caracterizou o antigo regime. Então a resposta é a letra D, é uma autoridade de linha tradicional. Não é carismática porque o monarca até poderia ser carismático, mas o poder dele não vinha do seu carisma, de um dom pessoal. Não era ideal porque esse conceito de autoridade ideal não faz parte da tipologia do Weber. Isso aqui, né, não faz parte daquela tipologia. Não é legal racional, não é porque o cargo do monarca não é um cargo sustentado pela Constituição, reconhecido pela lei, até porque o antigo regime não vai ter a Constituição no sentido, né, que a gente concebe hoje. E também na autoridade social, porque essa característica, autoridade social, esse tipo de autoridade, não aparece na tipologia do Weber. Então autoridade carismática, autoridade tradicional, do qual faz parte, é um exemplo, a monarquia absolutista, e a autoridade racional legal, que é o que acontece hoje, né, num Estado moderno, com uma Constituição, onde teoricamente a Constituição representa a vontade da sociedade, que foi elaborada, né, por representantes do povo, de uma Assembleia Constituinte. Então a autoridade dos membros do Estado, sejam eles do governo, do legislativo, do judiciário, do cargo mais alto do cargo mais baixo, né, dentro do aparelho de Estado, da estrutura burocrática, tem um respaldo baseado na lei e corresponde a interesses, né, racionais da coletividade da sociedade que foram desenvolvidos por meio dos nossos representantes eleitos, por exemplo, em uma Assembleia Constituinte. Segunda questão. Segundo Weber, o protestantismo favoreceu o desenvolvimento do capitalismo porque, a resposta é a letra C, né? Valorizou o esforço pessoal, legitimando o lucro e a busca do sucesso pessoal. Lembra que nós vimos que o Weber foi autor de uma obra clássica, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele defendeu a tese de que o protestantismo, em especial o calvinismo, com aquela ideia de salvação pela predestinação, né, Deus já escolheu um grupo de pessoas para serem salvas e outras, né, para serem condenadas, e especialmente no calvinismo, e criou entre os calvinistas aquela ideia de que o indivíduo eleito, escolhido por Deus, era um cristão dedicado, esforçado, trabalhador, né, que não se resignava, não desistia diante dos obstáculos que surgiam ao longo da vida. O próprio trabalho era uma graça, né, era um presente de Deus, então você tem que usar essa capacidade de trabalhar, né, de construir, de criar, porque é uma dádiva de Deus. Então, uma mentalidade que vai combinar a religiosidade cristã, moralidade cristã, com essa dedicação ao trabalho. Então, segundo ele, aqueles países que adotaram o calvinismo no século XVI e século XVII acabaram desenvolvendo uma cultura mais favorável ao capitalismo. Por que razão?
porque é uma cultura que vai valorizar o trabalho, o esforço pessoal, a busca do lucro, vai legitimar o lucro, vai legitimar o sucesso. Então cria uma série de valores, né, uma série de hábitos que acabaram estimulando o desenvolvimento do capitalismo. Não é que os países católicos não tenham avançado na direção do capitalismo, mas, de acordo com essa tese, no contexto do século XVI e XVII, os países protestantes, especialmente calvinistas, avançaram muito mais, como Suíça, Holanda, sobretudo Holanda, né, Inglaterra e tal. É uma tese controversa, eu comentei com vocês, muitos sociólogos, historiadores não aceitam essa tese, mas virou uma tese famosa. Então não é letra A, porque, segundo ele, o protestantismo não legitima a escravidão nas colônias de exploração, estimulando a globalização. Não foi isso. Pode até os países protestantes utilizaram escravos, mas não foi essa a tese do Weber. Né? Não validou a mais-valia, permitindo a acumulação de capital pelo capitalista. Não, o conceito de mais-valia vai quando a gente vê um conceito associado ao marxismo. D. Reconheceu a propriedade privada, condenada pelo catolicismo. O catolicismo não condenou a propriedade privada, reconheceu a propriedade privada. E não foi por isso, né, que o protestantismo favoreceu o capitalismo, segundo Weber. Estimulou a liberdade de pensamento, valorizando a capacidade criativa do indivíduo. Não, até porque os países calvinistas, no século XVI e XVII, foram países intolerantes do ponto de vista religioso. Vão tolerar o calvinismo, né? Mas vão perseguir quem não era calvinista. Um protestante que não era calvinista vai perseguir, né, quem não era protestante, quem não era protestante da sua linha, da sua corrente, né? Então não foi essa a questão. Ok? Questão 3. No século XIX, a ideologia do conservadorismo, vocês estão vendo, B, rejeitou mudanças bruscas impostas por governos revolucionários. Lembra que a gente viu, né, que o conservadorismo, enquanto doutrina política desenvolvida ao longo da Idade Contemporânea, nasceu no contexto da Revolução Francesa. Criticando a Revolução Francesa, criticando o Iluminismo, sobretudo criticando aquela ideia dos revolucionários de tentar mudar a França muito rapidamente, por meio de uma série de decretos, medidas, né, de uma assembleia revolucionária, abolindo a servidão, confiscando as terras da igreja, transformando o clero em funcionário público, abolindo os títulos de nobreza, etc, etc. Na visão dos conservadores, a mudança pode até acontecer, mas vai acontecer lentamente, naturalmente, não por meio de uma imposição, né, aí de um governo, de uma assembleia, né, revolucionária, né, com medidas drásticas e que deveriam ser aplicadas imediatamente. Então a resposta é a letra B. Não é a letra A, porque a letra A fala assim, ó, não aceitou nenhuma mudança na sociedade, mesmo quando de uma evolução natural e lenta. Ao contrário, eles achavam que se a mudança tivesse que ocorrer, seria dessa forma, naturalmente e lentamente. Se fechou a qualquer influência do constitucionalismo, não é. Os conservadores acabaram aceitando uma constituição. É verdade que eles defendiam uma monarquia mais forte, mas respaldada na Constituição. Eu até dei para vocês o exemplo da monarquia brasileira, com aquela ideia de 4 poderes e o poder moderador, né, encarnado na figura do imperador, sendo o principal dos poderes, mas aceita um constitucionalismo, de linha mais centralizadora, autoritária, mas aceita. D. Pregou a restauração da economia feudal e a supressão da livre iniciativa. Não estamos defendendo a volta daquela economia feudal medieval. Vamos aceitar comércio, capitalismo, né? A questão para eles era mais a defesa da autoridade tradicional, encarnada na figura do monarca, dos valores religiosos, né? daquela hierarquia social mais tradicional, isso na época da Revolução Francesa. Depois eles foram aceitando até uma certa isonomia, mas no primeiro momento aceitando, né? Que queriam aquela hierarquia social que privilegiava a aristocracia, mas não era voltar à economia feudal. E defender o direito de voto feminino exclusivamente para as mulheres da nobreza. Não foi a favor do voto feminino. Nem os liberais nessa época, né, no século XVIII e XIX, aceitavam o voto feminino. Os conservadores, né, a pergunta é sobre o século XIX, né, os conservadores foram claramente opositores da concessão de voto às mulheres. Ok? 4. O liberalismo político, vamos ver aqui, peraí, só passar para outra página. A gente vê a resposta aqui, ó. Pergunta. O liberalismo político
na sua modalidade, ficou faltando o na sua modalidade radical, defendeu a soberania popular e o ideal democrático, verdadeiro. A modalidade radical do liberalismo foi chamada durante muito tempo de jacobinismo, né? E considerada radical porque enfatizava a questão da soberania popular, do direito dos homens pobres poderem votar, participar do governo, sufrágio universal masculino, encarnaram mais o ideal de democracia. Enquanto que, num primeiro momento, né, os liberais tradicionais, clássicos, defendiam um voto censitário. Então já vamos ver aqui o que está errado nesses itens que aparecem. B. Na sua forma clássica, pregou o sufrágio universal masculino, como existente na Europa da primeira metade do século XIX. Não, é o contrário. Na sua forma clássica, o liberalismo pregou foi o voto censitário masculino. D. Desenvolveu-se dissociado da ascensão social da burguesia e da afirmação do capitalismo no Ocidente. Errado, o liberalismo é considerado uma visão política, uma doutrina política muito ligada à burguesia, visão de mundo da burguesia. Rejeitou, visão de mundo político, não é econômico, rejeitou os princípios ideológicos do iluminismo, não. Os iluministas mais famosos, na verdade, eles eram liberais, né? Sobretudo Montesquieu, o Locke, as ideias do Voltaire são ideias, né, associadas ao liberalismo. E lá atrás, a letra A vai estar errada, porque ela falou assim, ó, o liberalismo político tem seu início com a propagação das ideias de Adam Smith na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Não. O John Locke, no final do século XVII, né, já lançou as bases do pensamento liberal político, com a defesa dos direitos individuais, governo de contrato social, né, governo limitado pela lei. O Adam Smith está associado ao liberalismo econômico. Mas quando ele escreveu, já havia o quê? Um século praticamente, né, de desenvolvimento do pensamento do liberalismo político. Beleza? 5. Deixa eu ampliar aqui, ó. O neoliberalismo hoje, é a letra B, né? Defende um Estado com poucas atribuições, o chamado Estado mínimo, o equilíbrio das contas públicas, o governo, né, gastando apenas aquilo que ele possui, que ele arrecada, e a redução dos impostos, para dinamizar o setor privado, que na visão dos neoliberais é o segredo, né, a chave para o crescimento, para o desenvolvimento econômico. É o setor privado que deve se desenvolver o mais livremente possível da interferência estatal e pagando o mínimo de impostos, ok? Então essa é a resposta. O A está errado, que fala assim, ó, nega os ideais econômicos do liberalismo do século XIX. Não, na verdade está querendo recuperar, retomar aqueles ideais. C. Foca a necessidade da intervenção governamental na economia para dinamizar o capitalismo, sobretudo com práticas protecionistas e obras públicas. Ao contrário, critica a intervenção do Estado na economia. D. Busca conciliar o ideal de liberdade econômica com o restabelecimento da associação entre o Estado e a Igreja com fins de moralismo e de moralidade. Está errado, vai defender um Estado laico, separado, né, da Igreja. E afirma que o capitalismo só tem condições de progredir livremente em termos econômicos sobre regimes autoritários. Não, os neoliberais não são necessariamente autoritários. A gente vai ter realmente alguns regimes autoritários, ditatoriais, que adotaram políticas econômicas consideradas neoliberais. O caso famoso foi o caso da ditadura do Pinochet no Chile, na década de 70, na década de 80. É uma ditadura, aliás, violentíssima, né, matou milhares de pessoas e acabou adotando uma política econômica neoliberal. Mas não quer dizer que o neoliberal necessariamente seja a favor da ditadura. Né? Nova Zelândia, na mesma época, adotou uma política econômica neoliberal. A Nova Zelândia é uma democracia. A Grã-Bretanha, sob o governo da Margaret Thatcher, também adota uma política considerada neoliberal. E é uma democracia. Okay? Então não quer dizer que o neoliberalismo vai defender que só um regime autoritário vai ser capaz de aplicar as medidas neoliberais. Isso não está correto. 6. Deixa eu passar. Eu vou parar aqui a gravação, para não ficar muito pesada a postagem, e já retomo com essa questão 6, ok? Já volto aí na outra filmagem.